Alors, shalom. Mote la bande konyonso. Mote la bande konyonso. Ba oyo. Bazawana tango nyonso pona kolanda biso. Nalobi mbote la bande konyonso encore une fois de plus. Nalingi ndeko moko aza na pema. Asala oyo ezali posala nzambe partager. Benga libota moko, benga ndeko moko. Potolanda elongo. Nous avons une émission na biso na pourquoi autre ni ko banda nous avons besoin pour te dire nous avons ngambo wala Nzambe na kumisio na tondio posa Nzambe malamu na tatoli encore une fois de plus Seigneur nazo reconnaître kolobete koloyo kosakate kumba manzambe pambolama yawe na bikamwa na bombi libota mo mana maboko na yo Moment ya auditoire oyo Nzambe tika bolamu na emonisa. Nalobi merci, nalobi merci. Tika ete Nzambe bato nyonso bakolanda nga baza na 3 dimensions. Corps, âme, esprit, faveur na emonisama. Na kombo na Yesu Masiya poza Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Gloire à Jésus. Semelhança moto ya kelinga hilo lingi na yeye azali Nzambe. Commencez à partager, commencez à partager. Merci, merci, commencez à partager. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Dans la vie, commencez à partager, commencez à partager. Au nom de Jésus. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Kombo na Yesu na kokumisa motango nyonso. Esika nyonso nazali. Na butu na moi. Merci Jésus. Merci. Kombo na Yesu. Yango malobezo lo bala biso na nzembo. Merci Jésus. Merci. Merci. O nome de Jesus. Eu sempre adorarei. Nakokumisa yango tango nyonso nakutami na bomoi, tango nyonso nakutami na pema. Bible elobi oyo nyonso aza na pema kumisa Nzambe. Yango wana tango nyonso okutami na pema toza oblige kokumisa ye. Na butu na moi na mbula oto obie na hiver toza oblige kokumisa ye. Das galas de Satanás. E a cangolio na mignolo na Satana. Eu sempre adorarei. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Do poder e da morte, seu nome eu sempre adoro. Benga ndeko moko, benga libota moko. Yebisa evangeliste Maku. Tango ifwene tozawana pour l'avancement ya royaume. Gloire et adoraré. Invité, 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 invité. Merci. Invité. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Eu sempre adorarei o nome de na kombo na Yesu nakokanga monoko te nzembo eza na portugais elobi juste ke butu na moi nga na kotombola kaka kombo na Nzambe epai nyonso nakutami ntango nyonso nakozala na pema nakoyeba koloba Nzambe oza malamu na oyo osala kati na bomoi na ngai. Nayebi te soki oza capable ya koloba Nzambe aza malamu. Nayebi te ndeko ozala na ngai soki oza capable ya koloba Nzambe aza malamu. Zala quand même reconnaissant. Olelaki mingi. Nzambe abikisi yo. Ozalaki na mpasi. Nzambe akangolaki yo. Oh! O nome de Jesus. Eu sempre adorarei o nome de Jesus. Eu sempre adorarei.
de dia, de noite, on est nous. Gloire, gloire, Eu sempre gloire à Jésus. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. Como na Yesu, o nome como na de Yesu. Jesus. Ngana kotatolo tango nyonso. Ngana koganga kolobete nkolo. Dia, Ozanzambe. Gloire à toi Seigneur. Merci, merci, merci. Amen, amen, amen. amém, amém, amém. Nzambe amona moto moko. Deus abençoa de nós. Nzambe apambola libota moko. Deus abençoa uma família. Nalobi Nzambe apesi biso pema na pamba te. Digo que o Senhor não nos deu fôlego em vão. Pema na Nzambe eza po to reconnaître monene na O Nzambe. fôlego de vida é para reconhecer a grandeza do Senhor. Pona kolobete Nzambe oza malamu. Para dizermos que o Senhor é bom. Na oyo nyonso oza kosala na bomoi na biso. Em tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amen. Amém. Nalobi semaine passée, A semana passada, tolobaki na mwana biso ya février, tínhamos dito nesse mês de fevereiro, toza na oyo eza thème na biso ya monene penza. temos o nosso grande tema, Ezali prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. prepara-te ao encontro ao seu Deus. Nalobi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prepara-te ao encontro ao seu Deus. Na nzela na thème oyo, Neste tema, epai oyo tokobimisa ba sous-thème ebele. é lá onde vai sair os subtemas. Nalobi ete nini oyo ebengami préparation d'abord. O que é chamado preparação? Préparation A preparação ezali komilengela, é se acautelar, komibongisa. se preparar, Po ete moto oyo amibongisi porque aquele que está preparado atikalaka kozala jamais surpris. não fica surpreendido. Moto oyo amibongisi A pessoa que está preparado atikalaka kozala jamais oyo ezali surpris. nunca está surpreendido. Nalobaki na ba étape na biso ya ba séance. Eu tinha dito nas nossas etapas dos ensinamentos, Tobana kozala kaka na 30 à 35 minutes. só teremos 30 a 35 minutos. Tozali lundi Estamos aqui segunda, 16h30. às 16h30. Lelo tozuma retard on tozala 17h. Hoje atrasamos, é por isso que iniciamos às 5. Tozape mardi na jeudi. E também terça e quinta. Donc nazoba na moto moko Digo a um dos irmãos, kobosala ba heure oyo te. não esqueça estas horas. Ekosala yo bolamu ebele. Isso vai te abençoar. Donc nazoloba boye. Digo o seguinte, Préparation eza important. a preparação é importante. Ndenge okomona mwana classe Como temos visto os alunos, soka uti kelasi aye akose prepare na oyo babengi ba homework. depois de vir à escola, para chegar, quando chega em casa, prepara as tarefas. Okomona mwasi oyo aza na mokumba A mulher grávida, akotambola ndenge moko te na mwasi oyo aza na mokumba te. o andar dela é diferente com outras mulheres. Meme kolala na ye eza différent. Mesmo dormir é Meme diferente. koliala eza différent. Mesmo comer é Donc diferente. ye fa se prepare na badomene nyonso Ela wana está preparada em todos os domínios po azala surpris te. para que não haja surpresa. Lolenge moko na biso bana nzambe oyo toyolanaka nzambe na biso. Da mesma maneira como nós, filhos de Deus, que estamos a seguir o nosso Deus. Nalobaki ete Disse o seguinte, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. preparemos ao encontro ao nosso Senhor. Préparation na biso bana nzambe eza préparation ya nini? O que é que nós podemos preparar como filho de Deus? Eza na banorme pe baprincipe oyo Bible ebengeli biso bana nzambe. Há princípios que a Bíblia nos mostra. Po ete na nzela na baprincipe wana Porque no caminho dos princípios yango wana biso tokomilengela é que nós vamos nos preparar po ete biso tokutana na nzambe. para que possamos fazer o encontro com o Senhor. Alors moko ya bapreparation Uma das preparações na biso bana na nzambe a nós como filho de Deus ezali la repentance. é o arrependimento. Ezali a repentance. É o arrependimento. Po ete repentance Porque o arrependimento ezali komibongisa é se preparar, kotambola andar lolenge oyo nzambe alingeli. consoante a vontade do Senhor. Nalobaki mpe na kozongela koloba eke Tinha dito e continuarei a dizer, tobotamaka bato na nzambe somos nascidos do povo de Deus, me ntango oyo tokolaka tozwaka makanisi mpe tondimaka yesu mosiya mas depois de crescer, quando temos a sabedoria, aceitamos Jesus Cristo. epai oyo tokomaka bana na nzambe. É lá onde tornamos filhos de Deus.
Yangwana omoni biso wana nzambe tozana besoin ya préparation. Por isso, nós, como filhos de Deus, temos que nos preparar. E moko ya ba préparation ya monene penza. E uma das preparações grandes Kati na musala na nzambe dentro da obra do Senhor, ezali oyo tobengi repentance. esse que é chamado arrependimento. Repentance ezali nini? O que é o arrependimento? Repentance ezali O arrependimento é moto azalaki kotambola mabe, a pessoa estava andando mal, moto azalaki na kosala mabe, a pessoa fazia mal coisas, me ayoki maloba na nzambe, mas depois de escutar a palavra do Senhor, moto wana atelemi, então ele para, abwaki mabe nyonso azalaki kosala, retira todo o mal que estava a pe cometer atourne azongi epai na nzambe. e regressa e volta ao Senhor. Nalobaka eza important biso toleka na repentance. Eu digo, é importante que nós passemos pelo arrependimento. Koyeba koteya eza malamu. Pregar é bom. Ndoki akosala na ye yango. O bruxo também faz a mesma coisa. Nalobi kokende église pe eza malamu. Ir à igreja é bom. Me nazoloba eke ndoki pe akokende église. Mas digo que o bruxo também tem ido à igreja. Bato oyo pe baza bato bandimelaka nzambe te bakokende pe église. Tal como os pagãos ou aqueles que não aceitam Deus também vão à Yango igreja. nalobi koserete kaka na biloko wana te. Por isso eu digo que não estopas aí naquele tipo de coisas. Fo tokende liboso mpona koluka nzambe. Temos que ir à frente a procurar o Senhor. Donc repentance eza important epa na nzambe. O arrependimento é importante ao Senhor. Ba oyo nzambe akontaka biso na trésor na ye. Aqueles que são contados na riqueza do Senhor Eza ba oyo baleki na repentance. são aqueles que passaram no arrependimento. Ba oyo bandimi Yesu mokonzi pe mobikisi. Aqueles que aceitaram o Senhor como Salvador. Yango nalobi ete prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. A razão que eu digo prepara-te ao encontro ao seu Deus. Po kokende église eza suka te. Porque aí ir à igreja não é o fim. Me nalobi ete moto oyo apesi motema epai na nzambe. Mas sim aquele que entrega o seu coração a Deus. Moto oyo andimeli Yesu masiya mokonzi pe mobikisi na Aquele que bomoi na ye. acredita ou aceitar o Senhor como Salvador na sua vida. Moto wana aza moto na esengo. Aquele homem é o homem abençoado. Moto wana aza moto na É esengo. o homem abençoado. Yango nazoloba ndeko ozolanda ngai. Digo ao irmão que está me acompanhando. Moko ya bapreparation Uma das preparações ezali eke ndeko oyeba kopesa motema epai na nzambe. é que nós devemos entregar os nossos corações a Deus. Koma topesaka motema epai na nzambe. Como que nós demos o coração a Deus? Tomoni yango na mokanda na Jean chapitre 3. Isso está no livro de João capítulo 3. Tomoni kuna Jean Baptiste. Vimos aí o João Batista. Tango ya ye na se na moi. Quando ele veio cá na terra, Message oyo ya ye na kibiso. a mensagem que ele trouxe para nós Ezalaki message moko na Matthieu. era uma mensagem no livro de Mateus. Na mokanda na Matthieu No livro de Mateus, chapitre 3. versículo 3. Verset na biso. Premier tina verset 3. No primeiro versículo ao terceiro versículo. Nazoloba na ndeko moko azolanda biso. Digo ao irmão que está nos acompanhando, Kokende église eza malamu. ir à igreja é bom. Kobika pe na maladi songolo po babondeli mpo na yo eza malamu. Também ser curado numa doença que rezava para ti é bom. Namona bato abela sida tobondela pe moto wana bika. Vimos as pessoas com sida, oramos e ficou sã. Me moto wana akufa mopakanu. Mas aquele homem morreu pagão. Donc ça veut dire que moto wana azwaka kobika na ye oyo ezalaki ya nzoto. Quer dizer, ele recebeu a cura carnal, física. Me molimo na ye ebikaka te. Mas a sua alma não foi salva. Alors temi ya février nyonso oyo Então o tema deste fevereiro, ezali ete prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. prepara-te ao encontro ao seu Deus. ezali nzoto na yo te moto ekose prépare kuta nzambe. Não é o seu corpo que vai se preparar a encontrar o Me Senhor. molimo na yo Mas sim a sua alma. nalobi malamu Amém. molimo na yo Mas sim a sua alma. yango nde fesa la rencontre elongo na É nzambe. isso que fará o encontro com o Senhor. Nzambe azwa lokumu. Deus seja louvado. E tokopesa motema ndenge nini epai na E nzambe. como queremos entregar o coração a Deus? Bible elobi na ngai na mokanda na A Bíblia Matthieu. diz-me no livro de Mateus, Matthieu chapitre 3 verset 1er. Mateus 3 no primeiro versículo. Awa tozomona mosali na nzambe monene mpenza oyo Yesu alobaki ete eza na moko te oyo aza na royaume koleka Jean Baptiste. Aqui estamos a ver um grande homem de Deus que Jesus disse, não há ninguém que é maior que o João Batista. Awa nazolobela awa makambo na Jean Baptiste. Aqui estou a dizer sobre o João Batista. Moto oyo Yesu atombola. Aquele que o Senhor ergueu. Amema ba message mibale te. Não levou duas mensagens. Ayaka na message bobele message moko. Só trouxe uma mensagem ao mundo. Message na ye ezalaki nini mama na ngai ngangula. Qual era a sua mensagem? Message na ye ezalaki à ce temps là. A mensagem dele era: Prêchant dans le désert.
pregar no deserto. Ye abandaki koteya na zamba. Ele pregava no deserto. Esalaka ngai pasi pe mawa. Isso me endurece o coração. Komona basali na nzambe kolela kolobete bazopimela ngai cher pona teya. Vemos os servos de Deus a lutarem por causa do altar. Papa, kowela cher te. Não luta por causa do Bisika altar. eza ebele okoki koteya maloba na nzambe pe bato babiki. Há muitos lugares de pregar a palavra de Deus e os homens sejam salvos. Na babalabala na bopital na baprison moto akopekisa yo Na azate. rua, nos hospitais e nas prisões, ninguém vai te impedir. Yango nazoba na moto moko. Por isso digo ao irmão, Et que Jean-Baptiste ayaki na message moko. o João Batista trouxe apenas uma Message ya mensagem. Jean-Baptiste ezalaki mokuse. A mensagem dele era curta. Yango oyo apesi biso na Matthieu chapitre 3 verset 2. É isso que ele nos deu no Mateus 3, versículo 2. Alobi boye, Disse, repentez-vous, arrependei-vos, repentez-vous, arrependei-vos, car le royaume des cieux est proche. porque o chegado do Senhor é perto. Nalingi moto moko azolanda nga. Quero um irmão que está me acompanhando. O partager message oyo makasi. Partilha esta mensagem. Po toza presque pour 30 ou 35 minutes. Estamos aqui só por 30 ou 35 minutos. Mais pendant 35 minutes, hein, Mas durante esses et 35 quand il minutos, changer vie à moto moko po yo partager amém, message. pode mudar a minha ou a tua vida se partilhar a Jean-Baptiste mensagem. alobi repentez-vous. O João Batista disse, arrependei-vos. Alobi repentez-vous. Arrependei-vos. Car le royaume des cieux Porque o reino do Senhor est proche. é perto. Papa nayebi te yo ozolanda ngai. Não sei meu irmão que está me acompanhando. Mama ozolanda ngai. A mamãe que está me acompanhando. Banda obanda koya église, ça fait combien de temps? Desde que vais à igreja, há quanto tempo já? Oh, nazoloba na moto moko azolanda ngai. Digo ao irmão que está me Banda acompanhando. oza koya na église, ça fait combien de temps? Desde que vais à igreja, já faz quanto tempo? Mais nazoloba eke. Mas digo que Tango muso koloba na ngai 5 ans. às vezes vais dizer 5 Koloba anos. na ngai kosema osala ba semence ebele. Deste muita coisa ao Senhor. Awa tango ifwe nazolobela semence te. Aqui não estou a dizer através do semente. Semence eza malamu. Semente é bom. Mais ce qui coûte trop cher epai ya nzambe. Mas o que custa mais caro ao Senhor. Eza ke yo opesa bomoi na yo epai na Amém. nzambe. É que tu deves entregar seu coração a Deus. Okoki no kosoutenir oyo eza bacampagne bacroisade ya minene. Pode sustentar campanhas. Mais eloko eza ya Croisades. motuya epai na nzambe. Mas o que é mais importante ao Senhor, Kopesa motema na yo epai na se nzambe. converter, entregar seu coração Po a ete Deus. soki yo osali repentance sincere, Porque se há um arrependimento sincero, oza na babénéfice ebele oyo okosimba. tens muitos benefícios que vais pegar. nalobi lelo bana na nzambe diable aza kozwa avantage. Os filhos de Deus, o diabo está a ter vantagem em cima de Po nós. ete ebele na libota na nzambe na eglize ya nzambe Porque muitos na igreja do Senhor nanu bayebi nzambe te. ainda não sabem o Senhor. bapesi motema te bapesi makolo na bango mpona kokela ndako Ainda na não nzambe. conhecem o Senhor. Quer dizer, eles deram os pés, mas não sim o coração. okomona papa makambo aza kosala ezolakisa ke ayebi nano nzambe Vais te. ver um irmão, coisas que está a praticar, isso demonstrará que ainda não conhece o Senhor. okomona kaka elobeli ya papa ndenge ezaleli eza kolakisa ke nano ayebi nzambe te. Só a sua maneira de falar demonstra que ainda não conhece o me nalobi Senhor. na mois de février oyo Mas digo, neste mês de na fevereiro, teme oyo toza na yango neste tema que estamos a falar, oyo toza kolobela que estamos a falar, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. prepara-te ao encontro ao seu Deus. okozwa makambo ya minene na bomoi na yo. Vais ter muita coisa na sua vida. Halleluya. Amém. Vais alcançar. okosimba makambo ya minene na bomoi na Vais yo. alcançar muita coisa na sua vida. oyo nazoloba na ndeko moko Digo ao irmão oyo azolanda que ngai está me acompanhando. nalingi poko na lelo échanger destiné na vie na Quero yo. que a tarde de hoje possa mudar o destino da sua bambala vida. boni oyoka mateya na nzambe. Quantas vezes que já escutaste a palavra do Senhor? nzambe aza kotikela yo ntango. Mas o Senhor sempre te dá tempo. nzambe aza kotikela biso ntango. O Senhor sempre te nos dá tempo. aza ntango nyonso koloba Ele fala toda hora. nalingi nanu kolongola ye na mokili te. Ainda não que eu lhe tirar do mundo. me nzambe Mas sim, Deus, alingi ete ochange bomoi na Ele yo. quer que nós mudamos a mokolo nossa moko vida. yesu azotambola Dia o Senhor estava a andar. amoni ye nzambe akiti Deus desceu nzambe aye kokata nzete. e cortou a árvore. yesu alobi E Jesus disse, o mpona nini papa oza kokata nzete oyo. por que pai estás a cortar isso? e papa alobi E o pai disse, ça fait 3 années já há 3 anos. nayaka ntongo pokwa Tenho vindo aqui de manhã e à tarde nabuka mboma na nzete oyo para tirar fruto mais desta jamais árvore. nakuta mbuma. Mas nunca encontrei fruto. yesu abondeli nzambe Jesus rogou ao pai. alobi papa tika yango kaka mbula oyo Disse, pai, deixa pelo menos em um ano mais. comme ça ngai natya bambuma natya biloko na se po ebota mbuma. Então
Não vou meter água para que possa nascer o fruto. nayebisaka bato Tenho dito às pessoas. ntango mosusu mikolo na yo ya kotanga etikali mpo esengelaki epai na yesu Às vezes os seus dias são poucos porque Jesus rogou ao Pai. kotika kolekisaka ntango na yo kaka bongo te Não passa o teu tempo assim em vão. po ete nzambe aza na posa oreproduire quelque chose Porque o Senhor quer que tu das fruto. nalingi ete oyeba nzambe ana posa oreproduire bafruit O Senhor quer que tu possas produzir fruto. okoki jamais koproduire bafruit soki nano obukani te na nzala na repentance Não podes dar fruto se ainda não há arrependimento. po ete la repentance est la clé à toutes choses Porque o arrependimento é a chave. tokoki kotia bakombo ya baarchibishope tribishope mais le problème c'est la repentance Podemos ter muitos nomes citados, mas o problema é o arrependimento. tokoki prier en langue tokoki koloba makambo ebele mais nakoloba c'est la repentance c'est la clé Podemos falar em novas línguas, mas o arrependimento é a chave. oh moto moko asalelaka nzambe Dos irmãos obrou para o Senhor. na miso na bato bayebi asalelaka nzambe Muitos viram que ele ia trabalhar para o Senhor. nzoka asalelaka na ye nzambe te Afinal de contas, não era o que as pessoas ntango viam. akoli akoki suki koteya te Depois dele crescer, já não conseguia pregar. aétablir bapaster Então consagrou os pastores balobi ete bakosala feti mpo na mosali na nzambe e wana disseram que vão fazer júbilo para aquele homem de me Deus. ntango baza kosala feti wana E enquanto faziam a festa, ye alobi aza na likambo ya koloba e o servo de Deus disse que tem algo a dizer. bato nyonso bakomi attentif bayoka E todos estavam atentos a escutar. po ye atambusa eglize pana bambula ebele Que ele conduziu a igreja durante muitos anos. balobi papa alingi oloba Disseram, pai quer falar. moto alingi oloba bandi kolela A pessoa que queria falar começou a babandi chorar. kobondela ye Começou a chorar. aleli Ele chorou. yoka maloba na ye Depois escuta o que ele disse. alobi Ele disse, nakosenga bolimbisi estou a pedir perdão na ndima na eglize à igreja. epi bino bolimbisa ngai nzambe mpe alimbisa E vocês ngai possam me perdoar, o Senhor também possa me ntango perdoar. nyonso nazala na eglize awa nasalela nzambe te Todo o tempo que eu estava aqui na igreja, eu não obrei para o Senhor. alobi ntango nyonso nazala na eglize nasalela nzambe te Todo o tempo que eu estava aqui na igreja, não obrei para o Senhor. bana nyonso baza awa ngai nabebisa bango Todos os filhos, todas as crianças que cá estão, eu estraguei-lhes. apres bandi kolela Depois ele começou a chorar. eglize mpe bandi kolela A igreja também começou a yango chorar. nazoloba Por isso estou a dizer, kolanda mutu mpo omoni ye na misu te não acompanhe o homem só pela vista. bondela ozwa la révélation personnelle ya yo moko na nzala na moto wana Ora para ter a revelação pessoal através daquele homem. bato ebele bavie ebebi mpo bamonaki moto na bible babi balanda ye Muitos as vidas estragaram porque viram o homem com a Bíblia e seguiram. non kozala na bible eza identification te ya koloba ke yo opesa motema epai na Ter a nzambe Bíblia, isso não identifica que tu és convertido. bamazisien mpe basimbaka Os bibilia mágicos também pegam a Bíblia. awi bamoni te ngai mpe nasambelaka na ngai Ele diz, olha, também pego a Bíblia, eu rezo. nazoloba na moto moko Digo ao irmão, la repentance est la clé o arrependimento é a chave. badiakre badiakre bancien baprofete makambo ebele Todos os homens de Deus, mais mas yo komona kaka kombo tu vai ver seu nome. ya defana no ayebi nzambe te Às vezes ainda não é arrependido. nazoloba na moto moko azolanda ngai Digo ao irmão que está me acompanhar, mpo olanda moto olanda ye para acompanhar o homem, esengi ete yo ozwa une révélation spécifique te convém a ter uma revelação po específica. ete diable aussi azwi bato na ye aglisse bango na mosala Porque o diabo também meteu os seus discípulos dentro da obra de Deus. okotikala komona jamais église bakomi église de satan Não vais ver uma igreja escrita a igreja de Satanás. mais okolandisa komona na apocalypse balobi église synagogue de satan Mas vai ver no livro do Apocalipse, diz a igreja sinagoga de Satanás. siko soki yo ozwi révélation personnelle te okoti na église oyo ke le berger aza diable Agora, se você não tem uma revelação, vai numa igreja que o condutor é o diabo. eloko nini yo kozwa kuna O que é que tu vais yango alcançar? moni bible elobi na Por biso isso a Bíblia diz, l'homme donne ce qu'il a là o homem dá aquilo que ele tem. mais sikoyo ye lokola aza na nzambe te akozwa epai ya diable Mas ele, como não tem Deus, ele vai adquirir ao diabo. diable aza na biloko misato na O diabo ministère tem três coisas no ministério. aza kodevore Ele está a derrubar, aza koboma está a matar mpe aza kodétruire e está a destruir. nazobondela bana na nzambe Rogo aos filhos de Deus. la repentance est la clé de toutes les choses O arrependimento é a chave. baoyo bapesa motema epai na nzambe Aqueles que deram o coração a Deus bakozwa révélation epai nini bakokende mpo baluka elongi na nzambe vão ter a revelação onde irão para conseguirem ter a face do Senhor. mama na biso brigitte nalobi ete
bango ba o besoin révélation ba ko luka nzambe ko révéler ba. Maman Brigitte, maman Odette, il y a quelqu'un qui t'a révélation, va en procurer Sion va lui révéler. Kola na moto te poison te ya. Na accompagne alguém pour que ça anda mesmo a rua. Ko que de pe église wala te pour nini, te vana na makala na palanga na mabo. Na accompagne porque nós vivemos juntos lá na África. Mais que ne ko sambela na église pour te yosu révélation. Mas vai numa igreja consoante a revelação que tiveste ao Senhor. Na église. Porque se vais à igreja, porque somos da mesma rua, porque somos da mesma cidade. Révélation personnelle aquele não é uma revelação pessoal que alcançaste. Déplacer les églises. Mamãe Elisa Costa, é por isso hoje as pessoas estão sempre a mover-se. Faut qu'on puisse monter mes pas dans Nos convém dar coração a Deus, mamãe Jean Baptiste a un message mon côté à bénédiction. O João Batista não trouxe uma mensagem da bênção. Mais un message est plus que la bénédiction. Mas ele trouxe a mensagem que é mais que a bênção. Pour que mon toi a repenti dans le Seigneur. Porque aquele que é convertido ao Senhor. Na monnaie pas pauvreté quand na vie na yeti. Eu não vejo onde a pobreza acautela-se a ele. Mon toi a attaché na repentance. Aquele que é arrependido. Na monnaie si ka monte ba diable ba longa yi. Não vejo onde os satanás venceram. Porque aquele homem, ele está sempre com Deus. O homem que passou no arrependimento. Jean chapitre 1 verset 12. No João 1 versículo 12. A Bíblia diz-me. Aqueles que o receberam. Éramos povo de Deus. Mas aqueles que o receberam. Il leur donnait le pouvoir. Lhes deu o poder. De devenir. De serem os filhos de Deus. Porque se és filho de Deus, os olhos de Deus estão em cima de ti. Se és filho de Deus, toda a força do Senhor Jesus está em ti. Se és o filho de Deus, o governamento de Deus está a controlar os teus passos. Quem é a pessoa que vai te tirar a mão do Senhor? Eu quando não rezava, eu pensava, Deus guarda toda a pessoa. Não. Eu quando li a Bíblia, diz o anjo do Senhor. Na Psalm 34, Bíblia lobina que anjo e nzambe guarda, abombaka, proteta, abatelaka, os que estão com o Senhor. Deus diz, aquele que aproxima a mim, e eu vou se aproximar nele. Quer dizer, um pagão, se ele não se aproximar a Deus, para dar a sua vida a Deus, para passar no arrependimento, Deus vai lhe deixar assim. E o dia que a morte vai lhe apanhar, ele não vai conseguir mudar a vida. E por isso, meus irmãos, eu disse, esse mês de fevereiro, eu quero que não vá só à igreja. Não quero só que sacrifique os teus pés para ir à igreja. Mas dá teu coração a Deus. Porque você vai à igreja, mas teu coração está longe a Deus. Isso é um pecado. Isso é um pecado. É por isso que o diabo está conseguindo apanhar filhos de Deus. Porque se você é real, Deus vai te proteger. Aleluia. Amen. As leis da família vão ficar limitadas. Não fará impacto na tua vida. Aleluia. Amen. Dá teu coração a Jesus. A nossa pregação está no fim. E estamos aí de novo lá para aqui, amanhã. E vamos continuar. Partilhe esta mensagem. Eu disse assim o seguinte. É que este mês estamos a falar sobre
preparação ao encontro ao Senhor. tozoloba na ntina tobongama mpona kokutana na nzambe. Você pode fazer tudo na vida cristã. okoki kosala nyonso na vie chrétienne. Mas se você não der teu coração a Deus, mais soki yo obongwani te kopesa motema na yo epai na aquilo nzambe, tudo é nada. nyonso wana ezali pamba. Aquilo tudo é nada. nyonso wana ezali pamba. Nós não entramos no reino de Deus porque sustentamos os pobres. tokotaka na bokono na nzambe te mpo toyedaka babola. Não entramos no reino de Deus porque eu andava a ajudar o ONG. Não. tokokota na bokono na nzambe te mpo tosungaka bato na pasi. Não entramos no reino de Deus também para entrar porque dizia que eu ia à igreja todos os dias. mpe tokokota te mpo na koloba ete na bandaki kokendako na nzambe mikolo Mas que nyonso. deram seus corações ao Senhor. me baoyo babongwani basali rencontre na A nzambe. Bíblia nunca diz que a quem deu as coisas nos pobres há uma festa no céu. biblia elobi te ke esika moko oyo apesi biloko na bato na pasi feti munene esalami na A likolo. Bíblia não diz que aquele que pregou há uma festa no céu. elobi mpe te ke baoyo bateyi feti munene na likolo. Mas a Bíblia diz, me biblia elobi boye quando a palavra sai, ntango liloba na nzambe ebimi alguém escuta, mpe moto moko dá seu ayoki coração a Deus, mpe apesi motema na epai na há uma nzambe grande festa no céu. balobi feti munene na É por likolo. isso Tanguy foi no everyday, todos os dias gosta de pregar a palavra de Deus. yango wana mo evangeliste ntango nyonso alingaka koteya maloba na Eu nzambe. gosto sempre de criar a festa no reino do céu. alingaka ntango nyonso kosala feti na mboka na nzambe. Quando uma pessoa aceita o Senhor, ntango moto moko andimi yesu e há uma festa grande no céu. eza feti munene na likolo. Temos 5 minutos de oração, meu toza irmão. na 5 minutes ya mabongo. Quantas almas que já ganhaste para o Senhor? combien de bato baame nyonso oganya mpo na nzambe. Quantas almas que já ganhaste o Senhor? combien de ame si oganya mpo na nzambe. Vimos aí que Deus queria cortar a planta, tomoni te nzambe alingaki akata nzete porque não tem reprodução. mpo ete ezokoreproduire. Jesus diz, deixa só um ano. yesu alobi papa tika lisumbula Quantos anos Jesus deu à tua vida? ntango bambula boni oyo yesu se abondeli mpo papa tika na bomoi. Faz qualquer coisa para as almas do Senhor. sala eloko moko mpo na milimo No na trabalho onde nzambe. você está, não fala o nome de Jesus. esika osalaka olobaka kombo na nzambe te mpo na Nos nini. teus amigos você não fala o nome de Jesus. na baninga na yo olobaka kombo na A Bíblia nzambe te diz, mpo na nini. biblia elobi Se boye você sente vergonha no meu nome, soki oyoki nzambe soni eu também vou sentir vergonha no nzambe meu alobi nome. nga mpe nakoyoka o soni na mokolo na suka. Vou dizer a um irmão, digo na ndeko moko a uma irmã, nayebisi ndeko moko levanta-te, telema levanta-te, telema para que seja um dia, mpo ete mokolo moko podes bater o peito, obeta tolo de dizer que eu ganhei as almas para o Senhor. oloba te ngai naganyaki bato mpo na nzambe. Vamos orar para agradecer o Senhor. tokumisa nzambe Tokobondela biso nyonso. tobondela. vamos orar. Tokobondela mpona baami ya nzambe baza perdi. vamos orar para os filhos de Deus que estão Tokobondela perdidos. mpona bato baza na eglise nano bayebi nzambe te. Vamos orar para todos aqueles que vêm na igreja, mas ainda não Tokobondela são me mpona convertidos. batei oyo nano bayebi nzambe te. Vamos orar para os servos que ainda não são convertidos. Matei ebele nano bayebi nzambe te. Muitos servos de Deus ainda Yango não wana são kozanga maloba te bana convertidos. kobondela ndeko na ngai. Reza, meu irmão. Nzambe napusani epai na yo nkolo. Yawe nazotatola monene na yo, yawe nabikamwa. Nazoloba ete nzambe yo okosaka te. Yawe sembola loboko na yo nzambe. Yawe tosakrifie moi oyo ya février. Thème na biso majeur ezali ete nzambe, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nazobala moto moko mibongisa nzambe. Semaine oyo tozolobela sous thème comme la repentance. Tika ete nzambe moto nyonso azolanda ngai. Ndeko na ngai bondela. Tika ete moto nyonso azolanda ngai. Oyo nano ayebaki yo te. Oyo nano ayebi te yo oza nzambe mobateli na solo. Oyo akendaka na ye église. Asalaka na ye makambo nyonso. Me nano apesa yo motema te. Nzambe nazocroire. Nzambe nazondima. Nzambe nazoloba eke nkolo. Bolamu na yo eza ebele. Tika faveur na yo nkolo. Tika nkembo na yo nzambe. Ekoka kozwa esika. Na kombo na Yesu. Sembolama na yo nkolo. Yawe netolama na yo. Faveur na yo emonisama nzambe. Oh Jésus Dieu de gloire. Ba ono ba yebi yo te nzambe. Oh cher Saint-Esprit. Banako pénétrer mitema na bango. Matane ko ngai bondela. Tango mosumo bana no yebi nzambe te. Tango subano ba yebi no nzambe te. Bondela ndeko na ngai. Mata la prière. Ba ono ba yebi yo te. Nzambe bazala millier na ngai. Me baza mosika. Epai baza nzambe. Yawe kutana na bango. Ba yeba yo nkolo. Basale na yo nzambe. Tika libota na ngai nzambe. Bana na nga ba yeba yo. Famille nga nyonso yeba yo. O nzambe malamu. Oza nzambe na bikamwa. Yawe sembola loboko. Yawe netolama. Yawe pambolama. Lokumu. Kembo.
Pe masanzoli ezonge epai na yo poza nzambe malamu na kombo na Yesu Masiya. Nzambe merci na pusani epai na yo na lobi oza nzambe malamu. Sembo na loboko na yo nzambe faveur pe grâce na yo nkolo esatache na moto nyonso alandi ngai. Moto alandi ngai nzambe soka yebaki yo te. Nzambe tikete nkolo. Le Saint-Esprit commence à faire, continue à faire ton œuvre afin que faveur na yo ezali kona bato nyonso. Na kombo na Yesu Masiya pozali nzambe tolobi merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nzambe apambola moto moko. Tokutani lobby na 16h30. Deus abençoa cada de nós. Vamos nos encontrar amanhã às 16h30. Ah, lobby tokutani na 16h30. Na kobanda un peu avant. Pour na kobanda lobby na 16h20. Naza déjà. Amanhã posso iniciar pouco cedo às 16h20. Comme ça, tu ici na 17h-15. E vamos acabar às 17h-15. Comme ça, na tel lobby, tozali mardi, tozali na 16h15 ou 16h20, tobandi, tosisi moins 15 minutes à 17h. Amanhã vamos iniciar às 16h15 ou 20 para acabar antes das 17h. Et puis, jeudi, tu as la heure nationale normale, 16h30. E quinta-feira estamos às 16h30. Vendredi, tu as la Sekela Libala, na 20h30. Sexta temos o segredo do casamento às 20h30. Quant à la page Nabiso, YouTube, Tangu Fouene Okomona, Makamono Zazakuna, et puis la Facebook, Okuta Matea Nyoso, Ezawana. No nosso YouTube e no Facebook, lá tem toda a pregação. Zamba Pamola Motomoko. Deus abençoe. Nandimi wazalaki malade asili kobika. Amen. Zamba Pamola. Amen. 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 Facebook est ouvert. Si vous avez la possibilité de bénir évangéliste Makou, tu reçois la paix, tu repartes. O nosso Facebook está sempre aberto. Se tens uma dificuldade, pode nos chamar. Vamos conversar e vamos partilhar. Merci. Bye bye. Bye bye. Melissa Costa. Bye bye. Yareya.